Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite aí para todo mundo. Nessa noite de quarta, pré-feriado. Aqui um friozinho em Curitiba. Um friozinho gostoso. E hoje nós teremos mais um divã integrativo. E eu vou conversar com uma pessoa muito querida, o Lucas Viveiros Gabriele, que é musicoterapeuta. Mas Lucas também foi meu professor de yoga. Vamos ver se ele fala um pouquinho sobre isso também. Acho que Lucas já entrou aqui, eu vou mandar o convite. Contando aí pra gente se estão vendo, ouvindo. Olá, meu querido, como você está? Opa, tudo bem? Tudo jóia Tudo aí por aí, como que bom, você tá? Lucas? Tudo certo. Estou aqui em Curitiba faz uns anos. Saudade Está de bem. Sampa sempre, mas vamos que vamos. Falei Precisa dar. até é bom fazer esse divã integrativo, que é uma desculpa para eu ver essas pessoas queridas que ficaram em Sampa, entendeu? Precisa dar umas visitadas em São Paulo de vez em quando. Verdade. E aí a gente acaba indo na pressa, né, Lucas? E Uhum. não vê todo mundo que quer ver. Entendo, Mas, entendo. né? E como você está aí? Boa noite para todos que estão aí entrando e para os que virão. E depois, se tudo der certo, Lucas, e eu apertar os botões certos, nós vamos deixar gravar. Boa noite a todos, boa noite, Thaís. Por aqui tá tudo tranquilo, um pouco friozinho, já deu uma esfriada aqui em São Paulo também. Eu imagino que aí Uhum. deve estar mais, né, do que aqui. É verdade, aqui sempre um pouquinho mais, né? Mas aí também tá mais friozinho. É, começou a temporada de friozinho, assim. Uhum. Ai, Lucas, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, queria te agradecer primeiramente. Ah, E também queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando com você, saudades também. Como que tá a Juju? nossa, Juju, você não vai nem reconhecer, menino. Ai, Mas caramba, ela lembra quando eu falei, ela falou assim: Nossa, eu lembro. que Lembro legal. das aulas, não, né? Ela É, falou meio que aula, mas, aula, né, ali. né? Bom, gente, para quem não sabe da nossa história, né? Como os caminhos se cruzaram, né? O Lucas foi musicoterapeuta da minha filha e também foi meu professor de yoga, né, Lucas? Você Sim. sabe que ainda vem uma voz, eu gravo muito as pessoas no meu coração pela voz, né? Já vamos Hum. começar a falar de música. Ah, E, boa. e, e a sua voz fica. Assim, alguns períodos de caos que a gente tem que passar na vida, assim, aí vem a tua voz, olha que coisa boa. Ai, Nesse momento, imagine que você não tem mais nada para fazer. Ai, eu trago isso. Eu não estou precisando disso. Deixa eu ouvir essa voz que já me falou isso numa aula de yoga. é muito bom ser o canal dessa voz, porque quem É falava bom você isso saber, era, né? era o meu professor de yoga. Ele sempre fala Ah, isso, que ele sempre legal. falou. Quem me formou. Então eu tenho essa voz, só que para mim é a dele. Sim, E aí agora através da minha, né, do meu timbre que ficou em você essa informação que vai passando de, vamos dizer assim, professor para aluno, né? exato, exato. Eu lembro que a gente fazia aula junto com a Pri, que foi sua professora de musicoterapia e tal, né? Sim.
minha amiga de infância, e a gente se olhava assim de vez em quando na aula e dava risada, porque aquela coisa de mulher que não para quieta. Imagina que você não tem mais nada para fazer. Imagina, a gente já tem roupa para lavar, a gente vai chegar, vai ter louça, vai ter que fazer, né? As coisas de casa, mais as coisas profissionais, enfim. Hoje, ouvir essa frase assim faz parte quase de um mantra. Assim, você precisa disso, sabe? Era É assim, tudo ó. muito acelerado. A frase assim, não crie expectativas. É como se seu dia já tivesse terminado e você não tivesse mais nada para fazer hoje. Exato. Apenas observar-se, né? Uhum, exatamente. Ai, Lucas, mas vamos A lá gente pode então. trazer esse Hum. clima, né, para nossa conversa hoje também, né? Ai, acho ótimo, gente. Amanhã é feriado, né? Amanhã é Espero que as feriado, pessoas tenham um pouquinho de pausa com esse feriado. finalzinho do começo da noite aqui, né? 8 horas já é noite. Isso, já é Então, a maioria das no. pessoas acho que, né, amanhã é feriado, dá pra. Não dá nem pra imaginar, agora dá pra viver a experiência de não ter nada pra fazer. Isso. Em tese. É, verdade. Claro que a gente sempre tem coisa para fazer, né? A gente já preenche o feriado, aquela loucura. É, também tem isso, é verdade. Ai, Lucas, mas vamos lá. Vamos começar esse Vamos. bate-papo. Eu queria que você contasse sempre assim, sinta-se à vontade, falar só o que você quiser. A gente Claro. brinca com esse nome de divã integrativo, mas claro que é um divã aberto. Então, aqui você fala o que você quiser, né? E conte para nós, assim, como tudo começou na sua vida, aqui, ó, da sua infância. Eu gostei do pincel na mão. Isso, não Ah, é um um Freud charuto, é o artista. pincel. Um Freud Vamos artista. levando para a arte, né, Lucas? Bom, eu sou de origem paulistana mesmo. Uhum. E eu sempre, durante a infância, eu morei lá pela zona norte de São Paulo, Ah, próximo ao Horto Florestal. que Então, sempre legal. tive muito contato com o horto mesmo. E a zona Uhum. norte de São Paulo, ali perto do Horto Florestal, ali aquela região, tem um climazinho, assim, Tremembé, ali o bairro do Tremembé, tem um climazinho meio interiorano, assim. Então as pessoas meio que se conhecem, se encontram Verdade. ali na praça, no horto mesmo, tem um fiozinho típico ali do pé da Serra da Cantareira, que já É desce um pouquinho. úmido, né? É. Apesar de que, né, em um período também começou um desmatamento, a gente pode falar disso depois. Uhum. Mas então, meio que a minha origem é essa, né? É, os meus pais vieram do bairro do Bom Retiro, se conheceram no bairro também. Sim. E desde pequeno eu já fui arteiro, vamos dizer assim, né? Tem uma história que minha mãe conta que minha irmã ganhou um jogo desses de canetinha de princesa, sabe? Com Ah, sei. giz, canetinha tal. E eles Uhum. foram dormir, tinha ganhado de aniversário. No dia seguinte, as paredes da casa estavam todas coloridas e eles tinham acabado de se mudar, a parede tinha acabado de pintar. Minha mãe, assim, falou que meu pai que teve que resolver a situação porque ela estava muito estressada, né? Ela falou assim: Nossa, é o dia que eu fiquei mais estressada com você na vida, assim. Porque, imagina, Imagina. acabado de pintar, né? E eu já estava por aí, fazendo as minhas artes, né? Vamos dizer assim, Mas, desde mãe, pequenininho. ficou bem melhor, olha. Assim, né? E eu era novinho, assim, 3 4 anos, tá? Era bem novinho, assim. Subia nas coisas também, tinha essa questão. Com o passar dos anos ali, um pouco mais grandinho, Uhum. eu comecei a brincar com bonecos, né? Então eu gostava muito de criar uma espécie de filmes eu fazia cenários, eu montava Olha. cenários Uhum. e ficava criando histórias e tirava foto às vezes com a câmera que tinha em casa, as takes Uhum. dos momentos, das aventuras que os bonecos viviam ali. Eu tinha esse universo imaginativo que me acompanha até hoje. Eu tenho uma imaginação muito fértil, pro bem e pro mal, assim. Uhum. A Então, criatividade, né? uma Uhum. criatividade muito legal, assim.
e desmontava também. Eu era meio Sid também, às vezes, do Toy Story, né? Quebrava os brinquedos, desmontava Mas eles, o que será né? que tem dentro, né? Como é que é feito isso? Nossa, muito, muito. Curioso, E né, Lucas? teve um Aham. robô que foi passado por gerações, assim, na família, chegou em mim e ele não sobreviveu, assim, era um robô de plástico. Eu queria saber como tudo funcionava, uma curiosidade muito grande também. Tanto, uma Uhum. música que marcou muito a minha infância, nossa, essa música, assim, até hoje eu escuto, eu entro assim, e cada hora ela ganha um significado também, mas Uhum. é aquela música, o Balão Azul, né? Sim. O Eu vivo sempre no mundo da lua, né? Uhum. E assim, Uhum. eu chamo Lucas, né? Ainda. E brincava-se Uhum. muito do desenho do Lucas Silva e Silva, né? Que vivia no mundo da Nossa, lua. adorava também, é. Essa é uma Uhum. frase que me acompanha um pouco, assim, ao longo da história, né? Que eu vivo no mundo da lua, né? Pro bem, pro bem e pro mal também. Meu pai falava que eu era muito desatento, né? Ah, Sim. você é Uhum. muito distraído, porque vivia no mundo das ideias, assim, muito. E bom, né, mundo da lua, né, ideias, imaginação, a música chega, assim, com tudo na minha vida. Nossa, com Eu certeza. lembro Uhum. até hoje um despertar pra música, assim, que eu tava num carro, passeando com meu pai e com a minha irmã, aí Uhum. com uns 9 anos, e começou a Já tocar Faroeste maiorzinho. Caboclo na rádio. Faroeste Caboclo, Sim. começou. E aquilo foi aquela história, né, eu que gostava de Que contar histórias, história, é. e eu Que é comecei, eu aquilo? grudei o Uhum. ouvido, assim, sabe? Tipo, no rádio do carro. Escutei no Uhum. começo e fiquei encantado. Parece que, nossa, tipo, um certo despertar para um gosto, né? Um gosto musical que surge, assim. Vai E eu lembro surgir isso. a música Uhum. acabar justamente quando a gente chegou em casa, assim, que a gente tinha que abrir o portão, né? Uhum. Eu sempre abri o portão para entrar o carro. E aí eu virei pro meu pai antes de abrir o portão e falei, pai, eu quero essa música de Natal. Eu quero esse. Era próximo do Natal, eu quero isso de presente. E minha irmã também, por uma coincidência aí, ou talvez não tanto, falou também. Também quero um CD. Uhum. E nós ganhamos 2 CDs do Legião Urbana nesse Natal. É Olha que claro que assim, eu legal. já estava envolvido com música de certa maneira, porque tinha a Pastoral da Juventude, eu estudava num colégio católico. Então, na Sim. Pastoral da Juventude, que eu participei, né, desde pequeno também, Uhum. cantava-se muito louvores, né, músicas católicas. Verdade. É. Minha mãe muito católica Uhum. e eu sempre gostava, né? Minha mãe ficava escutando o Padre Marcelo de manhã Sim. Uhum. e samba, o samba, o pagode também muito presente Olha. ali. Minha mãe Uhum. gostava. Roberto Carlos, meu pai adora música também, que meu pai gosta mais. Uhum. E aí comecei a escutar e logo que você começa a escutar Legião Urbana, você quer aprender a tocar violão, né? Exato. Nossa, Passando, já incrível, comecei a verdade. me juntar com a turminha assim do colégio ali, que tinha já Uhum. um gostinho musical, já comecei a assistir MTV um pouco mais velho, né? Ai, Mais gente, alto também, vai MTV, que crescendo delícia. MTV, Uhum. cara, MTV. Eu acho que a Que MTV é uma grande saudade disso. precursora da Uhum. internet, assim. Eu acho que hoje o que É, a gente consome no YouTube, assim, a MTV já fazia muito tempo atrás, assim. exatamente. É. Ah, bom, até hoje eu acompanho a E- Astrid aqui. Sou fã. Ah, legal. E aí já fui montando uma banda. E aí chega a Uhum. adolescência, né? E outra coisa que eu fiz muito também durante a infância, assim, e na Uhum. juventude também, é que eu me envolvi muito com RPG, assim, jogo de Esses jogos, né, interpretação, das né? cartas. Uhum. As cartas, até hoje eu jogo, por sinal, Uhum. e o Magic, né? Sei. E a interpretação de personagens, porque tem um RPG que você cria seu personagem, interpreta. Você vê que lá de trás da infância, né, essas coisas, a Já veio música, algo teatral, né, Lucas? Você algo nunca fez teatral. teatro? Já fiz também, mas por É? pouco tempo. É, Uhum. eu fiz por pouco tempo na escola. Eu estudei, eu tive a sorte de estudar numa escola muito boa. Que legal, A Lucas. gente Uhum. não tinha muitas condições e minha mãe, Uhum. uma grande heroína minha, assim, porque ela começou a trabalhar na escola Um pra gente ter xará seu acesso. aqui tá rindo, porque vou contar, tá, Lucas? Que ele Aham. também gosta do Magic. Ah, então vamos jogar. Agora eu só jogo online, né? Eu vendi Ah, as você cartas e joga jogo online. online. É. Ah, é.
É, vai É uma adaptando, né? possibilidade, né? Aham. E, e aí a gente não tinha muitas condições e tal, e minha mãe começou a trabalhar no colégio, começou até limpando algumas coisas no colégio, foi subindo. É uma Uhum. história assim incrível também. Minha mãe começou trabalhando assim, limpando sala e tal, e ela terminou como tesoureira principal da escola, assim. Ela Uhum. foi subindo de cargo aos pouquinhos e foi é muito inspiradora minha mãe, assim, nessa. A gente tá próximo do Dia das Mães, né? E ela Já, sempre me já faz sua inspirou homenagem. muito. Já, Já depois a gente faço manda minha para ela. homenagem à minha mãe. Mando para ela, para mim, assim, uma referência, uma inspiração muito grande por essa luta, principalmente para que a gente tivesse acesso a estudo de qualidade. As escolas públicas lá da região eram muito violentas. Bom, eu imagino que até hoje, Uhum. né? Mas assim, tinha algumas que se destacavam pela violência mesmo. E minha mãe É, tinha muito medo da gente, né? A lógico. escola pública da época dela é diferente da época que eu vivi, né? Então ela fez de Uhum. tudo e a gente conseguiu. Eu e minha irmã fomos para esse colégio, que era um colégio de freira, né? Chamava Santa Uhum. Gema. Ah, É homenagem a uma sei. santa. E lá eu me envolvi com a pastoral e Uhum. etc. E fui me envolvendo com banda de rock, aí já comecei a tocar. E eu lembro que isso foi fundamental, assim, para minha autoestima. É muito difícil na adolescência você se encaixar, né? Tipo assim, Nossa, se muito, é. sente deslocado no seu próprio Uhum. corpo, a sua mente está em transformação, Uhum. os hormônios estão à flor da pele. E aí a minha relação com a música me ajudou nesse período também a me encontrar também, Sim. me criar minha identidade, participar de um grupo, ter uma banda. E assim, eu lembro que na escola, assim, era uma Uhum. escola meio elitista, assim, né? Tinha muita gente com e rolava diferença entre quem era bolsista, quem não era, essas coisas, né? Que até hoje a Claro. gente vê. E eu lembro que Exato. na É. escola tinha essa questão, mas a partir do ponto que eu tive uma banda e tal, ficou mais fácil de encarar essas questões também, de Uhum. maneira, cara, pô, toco na noite e tal, sabe? Já cria uma autoestima ali, né? Você Uhum. é um artista, né? E já tem o seu próprio grupo, a banda. As bandas começam a conversar na escola também, já formam um grupo, já faz um festival dentro da escola, É né? verdade. Dentro e E tinha fora. muito Então, isso, né? Nossa, de festival de banda. É. entendeu? Era muito. E aí é isso, um pouco da minha infância e adolescência, aí mais velho, Uhum. chegou no terceiro médio ali, a gente tinha que fazer uma espécie de TCC, né, para treinar um pouco, o mundo acadêmico ia chegar Sim. daqui a pouco, né, terceiro Uhum. médio, as coisas mudando também ali. E eu sempre É. fui um bom aluno, eu Tinha que tinha que ser tomar bom essa aluno. decisão, né? Nossa, tão difícil para o adolescente ali no terceiro. Nossa, difícil. Vou ter que tomar uma decisão. É uma decisão para a vida? É uma. Começa uma questão Exato. assim, né? É muito difícil escolher a profissão, né? Assim, parece É, que, vai determinar, né? é, Bom, exato. e aí, nesse período também, assim, eu lembro que uma professora de artes, eu falei sobre a minha relação com a música, com ela, tá? Ela falou, por que que você não pesquisa um pouco sobre musicoterapia? Ai, Aí que que tá, legal, entendeu? Lucas. Aí pesquisei e fiz meu Professor TCC. tem essa sensibilidade, às vezes, de falar algo para a gente que a gente ainda não conhece, que a gente não, né? Nossa, eu não fazia nem ideia que existia na época, assim. Aham. Fui pesquisar, fiz o meu TCC sobre musicoterapia Olha, e já tinha uhum. a profissão que eu queria, assim. Depois do TCC, Então já nasceu no terceiro. já no terceirão ali, Que né? Eu dei uma legal. enrolada para entrar na faculdade, não queria estudar, queria continuar com a banda. Minha mãe Ah, foi sim. mais firme, não, você faz o que você quiser, mas faça uma faculdade, né? É. Uhum. Pô, certíssima, fiz e amei, assim, foi ótimo. E aí começou a minha trajetória dentro da musicoterapia e dentro da faculdade eu descobri o yoga também, né? Ah, Então eu me foi formei ali na nos mesma dois, época. meio que simultaneamente, assim. Claro que foi depois de um ano de faculdade que tinha o Diogo, que dava aulas complementares, né? Pra gente. Ah, Ele precisava de horas complementares e a gente já aproveitava e ganhava algumas horas na aula também. E ali me encantei. Na sim. primeira aula de yoga, assim, eu falei, pô, quero isso pra minha vida também. De cara, assim, eu quero isso pra Uhum. minha vida. Você já E por uma se coincidência achou chegou, também ali. me achei É. também, rápido, assim. Aí minha mãe Uhum. também, ó, minha mãe presente de novo, recebeu um e-mail, assim, eu nunca fez cadastro em lugar nenhum. Mal Hum. mexia no e-mail, assim. Recebeu um e-mail de um curso de yoga e já falou, Lucas, eu vi que você gosta, você quer fazer? Falei, vai lá, Uhum. faz. Aí fiz.
Fiz na Uniluz, em Nazaré Paulista. Uhum. E foi assim que eu fui escolhendo os meus futuros. Na Olha. verdade, não sei se escolhi ou se fui escolhido. Talvez um pouco dos dois, né? Um Exato. pouco dos dois. É, isso é Ah, muito legal, né? Quando é para ser a coisa, o caminho se faz ali, que é uma. É incrível, né? Tua mãe recebe e-mail, aquela professora percebe algo em você, as coisas é, acontecem, as né? coisas acontecem. Uhum. É muito massa, assim. Que legal, Lucas. E aí, e é uma coisa que conversa, né? Acaba conversando a coisa do yoga com a musicoterapia, né? E é justamente aí meu TCC da faculdade foi sobre Hum. o yoga como facilitador e potencializador do processo musicoterapêutico. Uhum. Inclusive percebi isso no estágio também. A gente começou a estagiar no final da faculdade na ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Eu, Nossa, eu, Lucas. eu, eu Uhum. estagiei no Centro Benison de Musicoterapia e na ABEM, Sim. que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Foi uma indicação da Priscila, inclusive, nossa Uhum. amiga, né? Ela Sim, nossa querida, minha irmã. já me inseriu no mercado, assim, logo no finalzinho. No final, não, no final da faculdade ali. E aí a gente percebeu isso, né? Que quando a gente ia começar um processo musicoterapêutico, os Uhum. pacientes ali, eles queriam conversar, eles ficavam muito agitados, era uma barulheira, uma coisa de encontro, de comadre, assim, uma fofocaiada, uma coisa assim, e era muito difícil para eles entrar em contato com os sentimentos, e a música liberta muitos sentimentos, é muito difícil, às vezes, Nossa, também no processo demais, Lucas. terapêutico, É. lidar com algumas questões, e a música é muito pontual, ela vai, né, ela atinge, ela Não, eu acho que das artes, eu falo, não tem como você fechar os ouvidos. É uma coisa assim que te invade e aí você vai ter que lidar com isso. Se vira. Freud falava isso, por sinal, né? Freud falou que nunca Uhum. se aproximou muito da música, porque ele não É. conseguia entender como uma coisa invade a pessoa, assim, e o sentimento nem é dele, ele dizia isso, né? Mas, assim, hoje a gente já tem a musicoterapia que explica muita coisa. E nem tudo ele Dizem, explica. Que né? bom. Dizem as fofocas, né, que eu não tenho certeza disso, tá? É uma fofoca que escutei sobre Freud também, diz que a irmã dele era pianista. Não, bom, que a irmã dele era pianista era, mas que tinha Uhum. também uma certa rixa ali, né? Tipo assim, como é que é? Que ele não se envolveu com música porque os irmãos normalmente querem se diferenciar, né? E ele foi mais para palavra, para linguagem Ah, escrita e para bom, é fala. verdade. E a irmã É. dele é uma super pianista e tal. Bom, enfim. E aí tem essa questão e era difícil para esses clientes. Então, eu comecei intuitivamente, assim, fazer uma pequena prática de yoga antes, Ah, durante, né? Mas no começo da sessão, para que sei. eles entrassem em contato com o corpo. Putz, que legal, Também Lucas. ficassem Uhum. mais tranquilos para vivenciar a música num lugar Sim. sem Uhum. expectativas, como se o dia já tivesse terminado, né? Então eles já ficavam mais tranquilos. E aí a liberdade criativa, a música vinha à tona, e aqueles sentimentos Uhum. que pareciam tão assustadores para eles, né? Aquelas ansiedades, expectativas, tá? Eles já, opa, já dá para Demais. enfrentar melhor, porque se o corpo tá bem, né? Se a respiração É. tá boa, você já É. consegue olhar para novas perspectivas, tanto a expressão Uhum. artística da música e outras, né, quanto os próprios afetos que vêm à tona, né? Então, aí foi meu TCC também, um pouco inspirado nessa experiência da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Uhum. Nossa, Lucas. É, porque tem tudo a ver, né? Até no Alzheimer se fala muito, né? Da questão musical, como ajuda, né? Nossa, Eu muito. vi, eu te stalkeei, viu, Lucas? Claro. Eu entrei nesse perfil que eu ainda não tinha. Falei, olha que legal, vou ver como é que tá a trajetória. Um pouquinho, né? Porque ele vai contar. Mas eu Uhum. achei tão bonito algumas postagens que você fez atendendo idosos, que é uma área que eu também vou muito, né? É, aquela Ah, coisa, tá. nunca, vou atender só idoso, nunca falei isso, assim, nunca Claro. fiz algo, mas as coisas aparecem, né? Sim, É algo assim que não tem como, quando é para ser, e me aparece demais, né, nos atendimentos. Então, eu fui vendo e falei, olha que legal, ele também tem essa coisa, e eu sei que a música nossa, é fundamental, né, no tratamento sim. para idosos, né?
Você sabe que tem o lado científico, né? E É. tem outras visões, né? É, eu lembro que quando eu Uhum. me formei, esse lado científico era muito médico, assim, científico, né? Sim, Até sim. um certo positivismo, assim, né? Uhum. De quanto o cérebro e as conexões, o que é verdade, assim, inegável, Uhum. né? A É. música ativa todas as áreas, é um exercício, é o melhor exercício que você pode fazer, Uhum. mental, corporal e tal, né? Mas muito para neuroplasticidade. Mas Sim. ao longo da minha trajetória também, eu fui percebendo esses afetos, esses encontros, né? O quanto a música Uhum. proporciona momentos, né? Que são inesquecíveis, né? É Pela sua mesmo. Uhum. potencialidade. Então, mesmo acometidos por uma degeneração do sistema nervoso, a mensagem da música fica no corpo, né? Não só no cérebro, né? Nessa Que era memória aquela do coisa corporal. positivista, Uhum. mas tem uma É. memória afetiva, corporal, né? Hoje a ciência também já vai caminhando em direção Uhum. a isso, percebendo que há memórias que ficam no corpo, que o corpo inteiro pensa junto, não é só o cérebro, né? E, inclusive o coração tem um cérebro, até o intestino participa do processo, né? É, é Do sistema verdade. nervoso, então Uhum. a música toca o corpo, ela vibra, né, em diferentes partes e acessa diferentes afetos, né? Uhum. E isso tudo vem à tona, né, quando num processo de musicoterapia, o que, assim, faz a pessoa estar, eu ainda estou aqui, né, o filme, ela Ai, está lá, maravilhoso. Sim. resgata a essência, a música Uhum. resgata aquela essência daquela pessoa e ela Uhum. está presente e em consonância com seus potenciais artísticos e expressivos, Sim, que sim. é, assim, o estado da arte na vida, né? É verdade. É. O quanto ela atinge, né? O quanto ela vai profundamente e rápido. E rápido. Comecei a atender uma senhora fazem ela tinha 99 anos, comecei a atender ela. Olha, 99. nossa, Ainda tô que atendendo ela. isso? É? É, Nossa, Lucas, que ela tá com legal. 102 agora. Ah, É. Ela era uma pessoa muito ativa e a pandemia veio e ela, por ter um convívio muito forte social, né, e sempre participar sim. de carnaval, ia para bloquinho, com 90 e tantos Olha, anos ia para bloquinho, curtia. E o isolamento fez ela perder, assim, perdeu muitas nossa, funções. A verdade. memória, né, com a idade, né, aquilo É, que não é muito claro. estimulado acaba, né, ficando um Uhum. pouco, assim, o que não é muito Afeta, né? estimulado Não tem fica. como. É. Como que chama quando a gente. Esqueci o termo agora, fica atrofiado, né? E ela Ah, foi se atrofiando atrofiado, também. sim. Ela se Uhum. atrofiou um pouco, afetivamente e tal. E É, aí no processo nossa, terapêutico a gente nós resgatou, assim. somos sobreviventes, né? A pandemia é algo que nos atravessou. Nossa, total. E aí Uhum. no processo musicoterapêutico com ela, assim, a gente foi vendo ela resgatando. Porque não lembrava de Coisa nenhuma boa. música, lembrava de uma música, uma música infantil. Uhum. Uhum. E ao longo do processo foi resgatando e temos um repertório agora, assim, deve ter umas Olha. 50 músicas que ela canta, não inteiras, né? Porque assim, Uhum. mas muitas músicas, canta muitas partes. Que Então, legal. você comentou, eu lembrei desse caso. Achei que seria interessante a Uhum. gente falar um pouco Sim, dessas potencialidades, né, da música. é claro. Eu acho que é interessante até para as pessoas pensarem, né, como a música faz parte, né, da vida de cada um aí que está nos ouvindo, né, e até onde ela pode ir com esse método terapêutico, né? Sim. Mas, então, enfim, aí a- tenho, como você, né? Você disse assim, é, nunca fechei meu público, né? E eu tenho Uhum. isso para mim como musicoterapeuta também, Thaís. Uhum. Eu percebo Sim. que na nossa atualidade, né, a gente está falando sobre positivismo, Uhum. né, trazendo esse tema à tona É, aqui, a gente já comentou alguma coisa, sim. muitas especificidadezinhas, né? O conhecimento Uhum. vai se ampliando, as pessoas ficam muito técnicas, muito
restritas a um único público. Eu nunca fechei também as portas para nenhum público. Eu acho assim, Uhum. eu tenho essa postura como musicoterapeuta de Uhum. receber, né, os pacientes que chegam até mim, eu atendo, né, sem Sim. restrição, né? Uhum. Mas, enfim, os públicos que mais chegam, né, assim, Sei. por coincidências ou não da vida, são idosos com Alzheimer, Parkinson, ou Uhum. numa idade muito avançada e pessoas com necessidades especiais, em específico autistas, né, pessoas dentro do Uhum. transtorno do espectro autista. Sim, E é o sim. público grande da musicoterapia também, né? Que chega Uhum. bastante, tem Ah, indicação médica também, né? Indicação médica perfeito. e realmente são processos muito significativos, né? Uma diferença que aparece Uhum. muito rápido, né? Na saúde, no bem-estar, né? É Até as verdade. outras terapias comentam, né? Nossa, depois que começou a musicoterapia mudou, né? Começou a cantar Uhum. mais, começou a se expressar mais, né? Então, são casos de grande indicação. Então, E muitas crianças também, né, Lucas? muitas crianças, muitas, Uhum. tem Eu sou aparecido suspeita, bastante. eu sei que dá Aham. certo, que eu sei que funciona, né? É, Não, porque é verdade, né? A pessoa precisa gostar mesmo, né? O profissional que vai lidar com crianças ali precisa ter um certo jeito para coisa, vamos dizer assim, né? é verdade, assim, precisa ser um Uhum. pouco criança também, né? É, acho que é isso também. Precisa saber lidar com a sua criança, né? Várias vezes, assim, em atendimento, aquele menino lá que a gente comentou que brincava com os bonecos e tal, tava Uhum. presente na sessão. Que nem a música do Milton, né? Bola de gude, né? Ah, que lindo. É, De meia é bola de bem. gude, né? É. O menino me dá a mão várias vezes ao dia, assim, não só quando a bruxa assombra, assim, Uhum. mas, mas em vários momentos, né? A gente, e eu acho que é um pouco disso, tá aberto. E eu acho que assim, é importante também a gente comentar uma coisa que eu, assim, ao longo da minha trajetória eu fui percebendo desde a faculdade, mas Uhum. essa aproximação do corpo também. O quanto isso é É. importante para o musicoterapeuta. Eu percebo que muitos musicoterapeutas, de maneira Uhum. geral, muitos sim, muitos não também, têm essa relação com a música um pouco muito intelectualizada. E às Ah, vezes um corpo presente, né, com a criança principalmente, que é toda, nossa, com a a gente chama assim criança não tem holística, né, corpo, como. afeto, mente, não tem essa É, é, separação, né? E nós também, de certa maneira, assim, temos e não claro. temos, né? Nós É, somos seres holísticos, né? Vamos dizer assim, a gente é corpo, alma, afeto, né? é E verdade. essa presença do corpo, esse contato, né? Principalmente com essas crianças, né? Isso faz muita diferença no processo terapêutico, assim. Olha como conversa também com o yoga, né? De estar presente, estar no agora, né? Estar presente. E a O música corpo é traz isso, né? isso, né? O corpo traz isso. Sim. É, O é, corpo, a música. O corpo é o primeiro instrumento musical, vamos dizer assim, que a exato. gente É tem. verdade. E, Que legal. Eu ia te perguntar das inspirações, né? Que são muitas que você já trouxe aqui, já falando da parte profissional, mas se você quiser trazer mais. claro, a minha clínica, ela tem passado por transformações nos últimos anos muito válidas, assim. Uhum, Então, como inspiração, assim, eu tenho trazido muito o Ailton Krenak, o autor brasileiro olha que indígena, legal. que transformou muito a forma de olhar os atendimentos, por incrível que pareça, assim, né? Uhum, Para temas tão relevantes. Tenho estudado muito a esquizoanálise, estou em processo assim uhum, de aprender mais, ainda no começo de trajetória. claro. E temos a Lígia Clark também como uma Ai, referência hoje. maravilhoso, né? Uhum, Referência fortíssima, assim, muito parecido com. Muito parecido. Aqui chegou uma mensagem que me distraiu. imagina. Chegou uma É no mensagem no celular, celular. né, Lu? Não tem Ah, me como. distraiu aqui.
Ah, muito parecida com os encontros. A Lígia Clark, muito parecida com os encontros, assim, com a música, com o yoga. Quando eu encontrei também, me identifiquei Com essas depois. Falei, uau, terapias, né? Aquelas, nossa, acho que ela foi tão inovadora para a época. Imagina, né? Que loucura na época, a Lígia imagina Clark que trazendo. loucura. É. Que Tá, até assim. hoje, quando você traz algo inovador, terapeuticamente falando, assim, né? Até para os grupos, né, de psicanálise que eu frequento e tal, né? Quando você traz algo muito, não, trabalhou também com as mandalas. Aí, às vezes o pessoal assusta, né? Mas isso é psicanálise. O que que você está falando? Ah. Falou, isso é meu caldeirão, né? Que tem um pouquinho de tudo. Mas é interessante, né? Se hoje algumas pessoas ainda falam, nossa, mas como assim? Você faz isso dentro do processo terapêutico, né? Imagina a questão da música e tal, né? Imagina na época, ela trabalhando com o corpo, com aquelas coisas que ela fazia, os Nossa, instrumentinhos. Não sei. e é importantíssimo, assim, e assim, É, e vai chegando naquele limiar entre o terapeuta e o artista, que é, já você, né, vai se tornando partes de uma mesma prática clínica, né? é Que eu nem sei verdade. também o quão clínica ou artístico, sabe? Vai entrando num Sim, yin yang ali, né? Que vai se uhum, misturando, né? E sendo é, complementar as visões. Vira um processo de vida já, né? claro. De ganho de potencialidades também, de É. E isso eu diz sinto muita muito, identificação, assim. muita identificação, acho que isso diz muito de quem te procura, né? De repente, aquela pessoa que precisa se expressar através da arte, né? Ah, eu acho que todo mundo precisa, sabia? Assim, as pessoas acabam. Não sei o quanto me procura, o quanto a gente se encontra, sabe? Uma coisa São assim. encontros, é E a verdade. gente tem a minha visão de arte hoje, assim, um pouco refletindo, né? Um autor que eu Uhum, gosto muito é o Schaeffer também, que eu, sempre que eu leio tem novidade, a gente leu na faculdade, eu ainda leio. Tem sido minhas sim. inspirações, ó, pilares, assim, do meu processo terapêutico, é Schaeffer, Lydia Clark, é Ailton Krenak, é Uhum, Gilberto Gil como uma referência musical, que né? legal. Assim, Sim, sim. e, essa coisa desses, a visão da arte, né? A Uhum, forma como a gente se estruturou socialmente, né? Vamos uhum, conversar um pouco sobre isso, sim. traz uma visão de que a arte é uma coisa apartada de quem nós somos, né? Como se a arte fosse para os grandes artistas, né? Apenas. Eles são Sim, os semideuses, né? E são, alguns deles até, inclusive, assim, tem uma potência artística incrível, invejável, impressionante, admirável, né? Mas verdade. vem uma coisa, você não é um artista, né? Você é um humano, né? Assim, a arte é para os Uhum. semideuses. Eles devemos aplaudir, né? Reunir estádios lotados para admirar os grandes artistas. E nós, humanos, meros mortais, temos que trabalhar, né? Assim, né? Ir para o labor, né? E É. eu vou transformando a visão de que cada ato humano é um ato artístico. Inclusive agora Uhum. nós estamos criando com as palavras, né? Sim, um caminho, né? Um Uhum, caminho, poesias, uhum, melodias, né? A gente está uhum, compondo juntos uma sim, música, uma arte agora, né? Então, uhum, trazer um pouco esse universo, quem vê no meu Instagram, uhum. percebe essa nos textos, nas imagens, que é trazer um realce, né, do Gil, Boa. né? Um realce, um É. brilho nas expressividades de quem são as pessoas, né? Às vezes as pessoas olham para os pacientes com um olhar de falta ou de necessidade. Aí ele precisa, para ele falta, né? É, Coitadinho, um olhar até meio, às vezes, né, um certo. é, E eu sim. tento subverter um pouco essa visão de realce, trazer o brilho daquela pessoa que é único, né? E às vezes muito Uhum. mais capaz do que nós, assim. Às vezes não, É, né? Assim, a relação deles com o corpo, com os afetos, assim, tá anos luz, né? Assim,
Chega numa sessão, uma criança aqui Uhum, na minha sala de atendimento, ela já chega, já toca, uhum. já brinca, já canta, né? Às vezes o adulto já Sim. chega todo, né, preso em si Nossa, mesmo, até né? soltar, é verdade. E isso demonstra quem é mais ou menos capaz. Uhum, Um olhar, assim, às vezes que a gente pode, né, questionar. E dentro da claro. clínica, é, Uhum, eu tento trazer esse olhar, né, para os artistas que todos nós somos. uhum. Não há possibilidade de vida sem criar, sem expressar, sem Veio viver uma essa mensagenzinha aqui, arte. ó. O Pierro adorava a sessão com o tio Lucas. Ah, que legal! Ah, que legal! Personal Kids, demais. Que legal, Lucas. Mas é Bom, verdade, né? Imagina, a e pessoa já chega ali e o adulto, claro, com a sua dificuldade de soltar isso, né? De resgatar até, né? Essa Pietro, arte ah, dentro eu dele. tava suspeitando que tinha um erro do teclado, Ah, né? Pietro, Pietro, agora sim. Pietro. Pietro. O adulto às vezes tem essa dificuldade, nós mesmos, Tem. né? Porque foi Claro. apartado. Isso Uhum. acontece, assim. Há essa divisão. Os seres humanos não produzem, não, vá trabalhar, vá fazer algo útil da sua vida, não é isso? Útil. Ai, gente, socorro com isso. É. Aí eu trago Ailton Krenak, a vida não é útil. A Uhum. vida não é útil, É né? verdade. Então essa é a referência também da minha clínica, né? É um tempo para a Uhum. gente viver, né? Uhum. Vamos Como se o seu vivenciar esse dia momento, né? já tivesse Uhum. terminado, como se você não tivesse mais nada para fazer hoje. Isso é, Sim, né? Uma coisa inútil, ela vale por si própria, né? Não tem uma exatamente. utilidade para algo, ou para alguém, ou para não. Uma Uhum. coisa inútil, ela por si mesma, né? Ela já tem o seu próprio valor. Ela não valoriza outras coisas. Sim. Ela tem o É, seu tem uma próprio, completude em si, né, Lucas? uma É completude em verdade. si. É, Uhum. É. Tem mais uma mensagenzinha aqui, deixa eu ver. A maioria dos adultos se infantilizados, pois não enfrenta nem acolhe sua criança interior. É verdade. é verdade. Difícil acolher essa criança, né? Para muitos de nós. A gente larga a mãozinha, como se falou, né? Eu tô, às vezes pego a mão daquela criança, continuo ali, e às vezes a gente larga. Nossas memórias bases é entre os 5 anos. E também é um processo, Carlos Henrique, né? Carlos Henrique. Carlos Henrique. É. É um processo que acontece também, assim, que também, claro, nós, né, não abraçamos nossa criança, é difícil, porque isso também não é imposto a palavra certa, né? Mas nos é colocado como uma condição. Agora você Uhum. cresceu, né? Como a gente estava falando da utilidade, né? A criança brinca. É. Qual a utilidade do brincar? Assim, a gente pode elencar aqui um monte de coisas, né? Nossa, Ah, o brincar é bom muito. para coordenação, para atenção, para memória, para os afetos. Beleza, é bom mesmo, É. realmente traz Uhum. benefícios para a criança, é maravilhoso. Mas quando a criança está pensando, brincando, ela não está pensando nisso. Está pensando, agora eu vou brincar para melhorar minha coordenação motora. Ela está brincando porque brincar é parte de quem ela é, assim, né? E aí a Exato. gente vai crescendo e o contato e o brincar não tem nada mais artístico do que o brincar, né? É verdade. E tanto que na música tem essa palavra, né, que é play, né? Tocar e brincar tá junto, tanto na Uhum. interpretação também, né? No RPG chamava Role Play Game, né? O jogo de interpretação, de papel, Sei. né? Uhum. Então, tem essa questão também que é, assim, a gente não solta a mão da criança justamente porque a gente fala, ah, a criança vai para lá, né? Tipo, na verdade, há todo um processo também social que nos leva um pouco a isso, né? Alguns mais, outros menos, mas e também, como eu disse, das artes, né? Também acontece muito na nossa infância. E aí, quando a gente toma consciência disso, e a terapia pode ser um processo em que isso acontece, né? E normalmente Uhum. é também É. a gente vai resgatando, né? E vai entrando em contato com possibilidades, né? De criação, de expressão, de liberdade, né?
A É criança verdade. é Entrando em contato livre. com quem a gente é, né? Porque às vezes a gente vai se Porque- moldando tanto para caber no mundo que a gente se perde, Exato. né, de quem a gente é. A gente tem vergonha, né? Quem tem vergonha de cantar, de se expressar, o adulto, eu digo, né? A criança não tem muita vergonha, não. É, Simplesmente a faz, criança se vai. doa. É. Algumas são mais tímidas, né? Outras não, né? Claro. É. Mas é isso, assim, a gente. Uhum. Às vezes até para expressar a própria timidez, né? É verdade. Através disso, da arte, né? Tudo Da mais. arte. Então, Claro. essa é um pouco da filosofia aqui. Claro que ela Uhum. sempre está em transformação, né? Uhum. A clínica, É a verdade. minha clínica sempre está em transformação, né? Uhum. Peraí. Ih, peraí. Ó, eu sou meio ruim aqui no negócio de pegar a É, mensagem. o Peraí. Carlos comentou aqui, ó, na neurociência e Ah, nas não, 12 não. terapias que Uhum. trabalho, interliga esse ser multiverso nessa criança interior e nas mentorias para os pais e filhos. Que bacana, É, é. muito bom. E, E, Lucas, você está falando da clínica que vai mudando. Quais são os seus sonhos, assim? Você tem algum sonho para o futuro? o que eu mais tenho são sonhos, assim. São possibilidades de ver. O difícil é realizar todos, talvez. São Eu sonho muitos. muito e muito alto, assim. A Uhum, gente estava falando daquela criança lá do passado, criando universos e possibilidades com os brinquedos, assim, até hoje eu sou um adulto que imagina, que sonha muito, assim. uhum. Que Agora, bom. Uhum. concretamente, assim, objetivos, talvez. Eu tenho trabalhado uma nova possibilidade de terapia. Estou escrevendo sobre Uhum. isso. A gente pode Uhum. fazer depois, mas quando eu lançar aí essa nova Isso, visão a gente faz um novo terapêutica, a gente faz encontro. outra, Isso. mas que traz todas essas referências, né? Uhum. Tem tudo a ver com isso que eu conversei. Então, é Tá. um projeto que eu tenho. Uhum. Ainda não tem nome, assim, eu estou investigando. Então, esse Sim, vai ser, assim, esse é um grande objetivo e sonho, que que é, legal. assim, não é uma conquista de status, de fama, dinheiro, essas coisas. É Uhum. algo que surgiu e eu estou em gestação, vamos dizer assim. Ah, coisa boa, né? É o É, processo tá no de forno. gestar esse projeto. É, Uhum. e, sonho simples também, assim, eu sei, eu gostaria de me tornar um idoso sábio, sabe? Eu queria muito Uhum. chegar na velhice bem sábio, assim. Chegará, Lucas, claro. Mas espero que sim. Sim, e eu acho que até nesses atendimentos com idosos a gente vai aprendendo tanto, né? É verdade. E altos conhecimentos. Eu gostaria de Uhum, conhecer o mundo, por exemplo, visitar o uhum, mundo, conhecer vários lugares diferentes. Não sei o quanto isso vai ser possível ou não, viajar tanto. uhum, Porque cada sim. mensagem de viagem que chega para mim, eu já fico empolgado. Falo assim, ai meu Né? Deus, preciso visitar esse lugar, meu Deus. Nossa, E poderia ter tudo a ver, né? é, tem Uhum. esse estudo com a esquizoanálise que tem me inspirado muito também, assim, Ai, que legal. eu quero me aprofundar nesse conhecimento, tenho me Uhum, aprofundado, uhum. sonhos, objetivos. É basicamente isso, Thaís. Eu acho São que muitos. Uhum, ser um bom instrumentista, assim, multi-instrumentista, eu tenho treinado, estudado para isso também, uhum. Sim, sim, tem a para parte do aprender mais sobre Lucas música. músico. Uhum. Né? E artes, olha, uma coisa que eu acho muito legal, artes marciais, não tive a possibilidade de estudar muito ainda. Tenho muito interesse também. Quero muito É, tem a ver, né? estudar assim, Tai Chi, sabe? Ou Kung Fu de maneira Sim, geral, assim. que também Tenho essa conversa inspiração. com o yoga, né? Eu Conversa, acho. super É, conversa, amo eu demais, assim. Quero. acho. Aham, que legal. É, tudo vai complementando, né? Eu espero que você realize todos. Eu brinco, né? Que é legal a gente economizar reencarnações para quem acredita. Então a gente vai fazendo tudo que tem vontade, vai vivendo, vai vivendo. Tudo que tem oportunidade, ai, deixa eu vivenciar isso, deixa eu aprender isso, por que não? E depois Eu a tenho um gente vai sonho. fazendo conexões.
Eu tenho um sonho também de nós conseguirmos superar esse processo de exploração do homem pelo homem Putz, também tenho esse e sonho. criar uma possibilidade de futuro para o planeta, assim. Então, esse é Sim, o maior sonho, esse é o maior de todos os sonhos, assim. Eu é vi verdade. que eu nem tinha pensado nisso em Thaís. Agora que eu pensei, quando você me mandou mais ou menos o que a gente ia conversar, tinha aquela coisa, Sim. pelo que você venderia sua alma, alguma coisa assim. Como é que era a Ai, pergunta ótimo, vamos mesmo? para isso. É, pelo que você doaria. Ó, ó, aqui, ó. Eu e os desenhinhos que eu vou pegar. Opa! Talvez por essa última, assim, por essa Boa, superação Lucas. desse, por um mundo que seja um futuro possível para todas as formas de vida, aí vale a Uhum. pena. Vale Para a pena quem muito, assim. vier, né? Uhum. É, tipo assim, aquela música do Caetano, né? Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver seja só festejar, Que né? lindo. É isso. Verdade. O Carlos Henrique está falando bastante. Ele falou do cenário. Obrigada, viu, Carlos Henrique? Ai, gente, peraí, deixa eu ver aqui que eu cliquei aqui. Deixa eu ver se volta aqui. Aí você foi ver o roteirinho, né, ali que a gente tinha conversado, né? É. Ah, voltou aqui. Fui ver a mensagem. E aqui o cenário tem as mandalas, tem amigos que fazem mandalas. Ai, que Aí legal, eu demais. coloco na parede. Artes, né? Olha, eu queria colocar tudo na parede. Que nem você desenhando, eu queria colocar os desenhos dos amigos, as artes. E Que essa aqui é legal. uma tia-avó minha, Lirba, que me incentivou muito nesse Ai, que mundo lindo. das terapias. Que coisa linda, Thaís. Que legal. É, nossa, ela Sensacional. adorava yoga, também conheci tudo com ela, sabe? Foi uma pessoa muito Ai, especial na que minha vida, demais. assim. É. E Lucas, eu sei que você tem uma boa relação com os animais também, né? A questão da natureza e tem os animais também. Se você quiser Aham. comentar alguma coisinha sobre isso, a lá a doutora E Nise, né? a minha Dodó, né? A Dodó, a Dora, ela é terapeuta aqui também, né? Assim, bom, a minha clínica, né? Aqui, o espaço, é onde eu moro Sim, também. Então tá. tem minha sala Aham, de atendimento. Isso tem a ver com um pouco aham. da minha visão de saúde, assim. Eu acho que a gente tá acostumado a ir no médico e num terapeuta e ter esse outro apartamento também, essa diferenciação, né? Ó, eu sou médico, eu não me afeto pelo que você traz aqui. Eu vou te tratar como se trata uma máquina, né? Você vai tomar esse meu remédio, vai fazer tal, tal coisa. E os afetos ficam ali, às vezes uma palavra cura mais do que qualquer remédio, né? Ou uma Demais, né? música, uma arte, enfim. E aqui a ideia é um pouco romper um pouco esse olhar da saúde também como um lugar, aqueles consultórios todos brancos, né? Nossa, verdade, né, Lucas do Um céu? Aham. afastamento do paciente e do terapeuta. Não, aqui é a minha casa, né? A minha clínica é literalmente na minha casa. E a Dora, que é Uhum. a minha cachorra, ela participa dos atendimentos. Então ela interage com as crianças, ela é um doce, assim. Eu Imagino, demais, não né? conheço um animal assim na minha vida que seja tão assim sensível também assim. Uhum. De acordo com os afetos da sessão, ela se aproxima ou se afasta, é impressionante assim. E ela é Que parte legal. intrínseca do processo terapêutico. Então, ó quem veio. Por incrível que Ela pareça, vem veio. Dodó. Ela abriu a porta aqui, ó. Olha lá. Ela tá aqui, cadê Dodó? Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Vem, Dodó. Ai, que legal, gente. Aqui. Ela veio aqui bem agora, ó. Ela Ela sentiu. veio dar Estão um oi. falando Ela de falou assim: eu também mim. sou parte da clínica, meu. Aqui. Oh, que amor. Eita, ó. Fala oi, Olha Dodózinha. lá. Ih, eu senti que estavam falando de mim. E assim, a minha casa, ela tem um quintal aqui, a nossa clínica, casa. Ai, Clínica que casa, vamos legal. chamar assim. Tem algumas Ótimo, árvores, clínica tem casa. bastante A doutora Anise plantinha, falava né? de ateliê terapêutico, eu achava tão bonito. Clínica causa. Muito legal. Ateliê terapêutico, clínica casa. A Então, o que Simone também, aqui está com as escrevendo, crianças, é ó. ótimo. Oi? A Simone, acho que é alguma amiga sua. Ela é linda e Minha mãe. maravilhosa. Ah, essa Minha mãe. mãe apareceu aí.
Mas você perdeu o Aí. começo. A gente fiz um elogio pra você. Você vai ter que assistir Não, depois mas se disso agora. tudo der certo, vai ficar gravado aqui e aí a sua Ótimo, mãe vê vai. depois. Depois ela vê. E aí, bom, temos esse espaço com plantas e a cachorra, mas Então, de que certa lindo maneira, esse né, que virou uma espécie espaço. de ecossistema também, porque tem passarinhos que visitam a casa, que Sim, tem olha. gato que brinca no telhado, tem, assim, tem muita vida, né? É, Perfeito, é. passarinhos, gato, enfim, né? Diversos animaizinhos fofos, assim. Tem algumas aranhas também, que às vezes a gente tira. Estão tecendo, estão tecendo. Lagartixas, tem todo um ecossistema aqui, assim. Aham. E por ser uma casa mesmo, por ter esse espaço É, externo que legal, e Lucas. um contato mais próximo, que é muito bom. E assim, é uma coisa que aproxima muito, assim, os pais, a criança, porque deixa de ser Aham, uma clínica onde vai tratar uma doença, entendeu? aham, Vira um exato. espaço que é a casa do tio Lucas, vira um lugar de Uhum, afeto, como a casa de um uhum. tio mesmo, como a casa de uma É, avó. exato. É. E é uma casinha antiguinha, assim, né? Tem um jeito de casa de vó aqui. Inclusive, Thaís, quando tiver em São Paulo, você vem, tá? Tá Ai, já convidadíssimo. quero, Tomar um imagina, vou cafezinho com visitar bolo. vocês, lógico. Aí tem cafezinho, tem bolo. Tem pai e mãe que chega aqui, faz um coworking, assim. A criança fica comigo, os pais pegam ali, já deixo um café, um pão de queijo, a pessoa já faz uma reunião Sim, importante, já faz alguma coisa, e a é criança verdade. brinca. Que legal. Então, tem esse clima, sabe? Esse clima mais coletivo, mais próximo, né? Uhum, E é aí que se dá o processo terapêutico, vamos dizer assim. Não, claro, você verdade. pode, como, bom, eu sei que você gosta do Jung, eu também gosto muito, né? Eu já vi Uhum. alguma coisa que você postou. Tem aquela frase do Sim, Jung, né? Ao tocar uma alma humana, você domine todas as técnicas, né? Estude tudo, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E aqui a exato. gente leva isso ao pé da letra, assim. Tipo, somos Esse almas encontro humanas, de estamos no almas. espaço, encontro de Uhum, almas não adianta nada você ter todas as técnicas de musicoterapia, todas as técnicas de arte terapia, se você não tem um olhar afetuoso, acolhedor, você não tem contato, conversa com os pais, né? Aqui a criança tem verdade. 50 minutos comigo na sessão, né? Com os Uhum, pais, ela vai passar o resto da vida. Então é importante essa é, aproximação dos pais também, esse claro. cuidado, carinho, Uhum. né? Acolhimento. Eles precisam muito também. É um mundo que tem muitos preconceitos, que tem muitas. é, Minha mãe mandou uma mensagem que é muito amor envolvido. É muito amor Achei envolvido. fofo. Verdade, né, Simone? É verdade. É. Tem um mundo que também exclui, né? E um dos principais valores assim é a inclusão. Inclusão Uhum. em todos os sentidos. A Tati, minha companheira, ela atende aqui Uhum. também, ela é psicanalista. E ela atende. Então, ai, já quero trazer a Tati aqui para Ah, conversar pô, traz. também, sabe? E ela estuda muitas questões de gênero, né? Então, Uhum. a inclusão, tanto pessoas com qualquer tipo de diagnóstico relacionado a deficiências, né? Com necessidades Uhum. especiais, pessoas que não seguem os padrões de gênero, né? Que são tão nocivos às vezes, né? É, é. Pessoas, também a gente também acolhe questões sociais aqui na clínica. A inclusão é nosso valor, um dos valores principais da clínica. Uhum. Então, Ah, Tati, estou aqui a amando essa Tati já deu live. um oi ali, Ai, ó. que querida. Eu fiquei sabendo Eu acho que ela tem que depois da falar com você, viu? psicanálise Fala pra ela. na Tati, porque eu lembro das fotografias que ela fazia, maravilhosas, assim. Ela tem um contato, ela tem um olhar para a arte muito forte, né? Não, a Tati aqui, pô, ela é a mais artista, mais intelectual da casa aqui. Eu só vou seguindo aqui. E muito disso que eu falo também são referências da Tati, assim, né? Dos estudos, das Uhum. nossas trocas, Sim, né? vocês Muito vão legal. juntos ali nessa A gente vai trajetória, batendo né? um papo e vai aprendendo um com o outro, né? Ela é Sim. psicanalista, eu sou musicoterapeuta e a gente vai trocando formas de pensar o mundo. É bem Ah, legal. Então, vão complementando, né? então é assim, essa é a nossa clínica, nosso espaço. A gente
Ai, gente, assim eu fico sem jeito. A gente até. A gente pensou no nome aqui para o espaço, que é espaço ser, né? Que é o espaço onde Ah, você pode espaço ser, ser, que simplesmente legal. ser. Né? Sim, Apesar de que a gente sim, não tem feito eventos juntos, né? Cada um atende o seu público, tanto porque são muitos clientes, né? Às vezes nem sempre dá tempo de, né, fazer é todas verdade. as coisas que a gente É. gostaria, mas Não a é ideia fácil marcar de era essa, conversar espaço aqui ser. online, imagina fazer a coisa. A gente sabe que não é fácil o negócio. Difícil, É, assim, são muitos é, casos, muitas demandas, é. mas o espaço ser, então, é onde as possibilidades de ser, né, são Uhum, abertas livremente para as pessoas serem sim, quem elas são, né, uhum. ou quem elas estão, vamos dizer assim, né, nesse Boa, é momento. verdade. Ai, agora elas estão aqui, ó. Minha nora amada e querida, ó, Simone mandou. Ô, coisa boa, gente. Muitos E amores aí, né? Lucas, a gente, né, brincando aqui, tem essa parte do humor também. Vou perguntar para a Tati, para você, como que é seu humor? Será que ela entrega? Vai falar, ih, ele acorda Fala aí, mal-humorado. Tati. Eu não sou, mas eu sou, fala aí. Bom, aí eu Será que te ela vai vejo como falar? uma Será que ela pessoa tá? muito zen. É, eu não sou um grande piadista, não, tá, Thaís? Eu sou mais. E meu humor, assim, eu tenho até um pouco de vergonha aqui, assim. Meu Eu humor é digo mais mais físico. do humor, e até tem uma outra pergunta que eu falo, né? Como é que você mantém a sanidade nesse mundo louco, né? Eu acho que tá junto ali, né? Como que você mantém um, É, um humor razoável? meu humor é muito físico, então eu me movimento de maneiras engraçadas. Ah, E eu tenho alguns bordões em casa que são, assim, ridículos, mas muito engraçados. Tipo, uhum. deixa eu lembrar aqui. Eu falo muito não acredito. Ah, eu tenho vergonha, não vou aqui fazer, mas tem Zen até coisas muito. demais, a Tati falou, ó, Aí, te ó, tá te falando. salvou, tá? Ela te É, salvou, depois salvou você aqui. compensa. Então são piadas, muito piadas internas. E a sanidade, vamos à Sim. sanidade. A Eu não a sanidade, como é que mantenho. mantém? Thaís, eu não Jesus. mantenho minha sanidade. Eu acho que o problema. Manter a sanidade. Acho que o problema é a sanidade. Nós temos que Boa, Lucas, enlouquecer. gostei disso. Aham. Eu acho que o problema é querer manter. Porque assim, vamos analisar o mundo. Assim, vamos olhar para o quem são, quem consegue estar Lembrei dos totalmente adaptado a esse mutantes, mas mundo, louco é quem me diz, né? E não é louco é quem feliz. me diz. Então, a gente tira uma onda dessa coisa que é a vida. Boa, Tati, é Então, isso eu já tive mesmo. muito. A gente tem uma pergunta que eu vi aí sobre medo, né? É, do que você tem É, medo? então, aí que tá. Um dos meus grandes Uh, medos, assim, era, né? Agora nem tanto, porque tô trazendo esse pensamento. Era de enlouquecer. Eu tive muito medo de É enlouquecer, assim. mesmo, medo Tinha de, medo de ser maluco, de se perder nos de me sonhos, nas perder. criações, nesse seu É, mundo, exatamente, Thaís. Porque a né? imaginação é muito fértil e aquilo, quando você tem uma imaginação muito fértil, você acaba quase que É vivendo aquela realidade, né? Vamos dizer assim. verdade. Uhum. E aí eu fui percebendo que o problema estava justamente em não viver essas loucuras, assim, em querer se adaptar muito e não se permitir tanto, né? Então É, eu acho que a sim, gente tem que enlouquecer e a sanidade no mundo que está, de certa maneira, doente, é a maior assim, loucura no sentido negativo de todas, né? Uma outra sim. referência que eu não comentei é o Raulzito, Raul Seixas. Eu sou Ai, super. maravilhoso, né? O Raul me acompanha desde menino e vai me acompanhar o resto da vida. Eu sempre escuto. Sempre tem uma novidade na música do Raul pra mim. E tem o Uhum. Maluco Beleza, né? Tem Eu um acho maluco, beleza. que é um pouco ser um pouco maluco beleza mesmo, sabe? Uhum. Sim, E poder transitar também entre a loucura e a sanidade também. A sanidade também é um argumento, né? Também é repertório, né? verdade. Poder transitar esses universos. Então é assim que eu mantenho a minha sanidade, não a mantendo, Me enlouquecendo, né? permitindo ser louco. Me permitindo ser louco, né? Uhum. Ficando maluco, beleza, vamos falar assim, né? E Boa, isso é muito boa. bom, porque a loucura, É. essa ideia de que, por exemplo, tem uma que quem conversar. Antigamente, minha avó, por parte de Hum, pai,
conversava Sei. com as plantas. Ela conversava Ah, com as mas plantas. tinha isso. Mas vocês não conversam? Então, hoje em dia, e o Ailton Krenak traz isso também, que Aham. conversar com uma montanha, conversar com uma árvore é coisa de gente maluca, né? Vamos dizer assim. E uma coisa que era tão comum, né? E Era hoje, assim, comum, da é minha forma avó como a gente também. E, vive, aliás, não morria uma planta. Eu acho que aí é que tá o negócio também, viu? e hoje, do jeito que a gente vive, não se conversa mais com planta, não se conversa mais com um animal, não se conversa mais com o outro, não se conversa. Imagina, você Você se abraça a enlouquece árvore mais. na praça, depois de caminhada, assim, começa todo mundo ficar te olhando. É, hippie maluco, né? E assim, eu acho que talvez um dos atos mais malucos que tem é o próprio amor, né? Amar é Verdade. Essa enlouquecer, né? Como que entrega, né? alguém abre mão, né, de uma coisa para si pelo outro, né? Num mundo tão Exato. É para competitivo, corajosos, hein? Uhum. o amor é para corajosos, assim. Então, Muito. eu acho que tá, esse espaço da sanidade, assim, me Uhum. toca nesse lugar agora de uma loucura possível, sei lá, uma loucura amiga, né? Uma loucura Sim. amiga. Acho que é isso, fazer as pazes com a sua loucura, né? É. Muito bom, é verdade. E o envelhecimento, Lucas? Agora vamos caminhando para o final, mas não nos cortaram, já passou das 9, tá tudo certo. Ai, vamos. A gente vai Então, ficando mais um pouquinho. é, o envelhecimento. O que é Trago a Hebe envelhecer? Camargo aqui, ó, que eu Eu acho que adorava. assim, é um processo, assim, envelhecimento. Bom, eu já comentei que eu gostaria de ser um velho sábio, né? Sim, Mas eu tenho verdade. sim, eu tô com 35 agora, e eu já tô começando a sentir meu Uhum. corpo diferente. Já tô com É, tendinite, vai já mudando, né, Lucas? Acho começou que a as gente vai ites aqui. sentindo. É, já comecei. E assim, tem um lado muito bom, que é Uhum, o fato de eu conseguir, assim, lidar com maturidade e com uhum, prudência com a uhum. vida. Até na imprudência, entendeu? Até nos atos mais dionisíacos, vamos chamar assim, você tem uma prudência, Boa. né? Uhum. É E uma diferente, né? maturidade. Não é É, bom, né? Assim, eu sou novo ainda, 35 não é, né? Mas já dá para ter uma pequena, assim, já começa um pequeno resquício, né? Então eu sinto que eu tô mais saudável comigo mesmo, entendendo mais. Mas eu imagino que com o longo dos anos isso vai melhorar muito, né? é Eu vou estar verdade. mais. Mas também há perdas, né? E Claro. eu imagino que, assim, se eu tiver com a música comigo, com as artes, eu posso transitar em qualquer idade, assim. Eu posso ser criança, velho, ser velho, Uhum. criança, entendeu? Ser já velho agora, ser criança agora, dependendo da música que se toque, do clima, dá para transitar entre o tempo e o espaço com, com muita alegria, com muita contemplação. Mas é inevitável pensar que o tempo é finito, né, nessa experiência humana. E Uhum. conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que algumas decisões elas vão marcando também, né? A gente vai formando alguns sulcos assim na estrada da vida, que depois para começar uma nova jornada assim vai exigir um pouco mais, não que não seja É possível. verdade. A vida sempre se renova de um jeito. As coisas Uhum. sempre são novas, né? Uhum. Todo dia é um novo dia. Cada dia que nasce é uma possibilidades infinitas do que pode acontecer. Mas, de certa maneira, tem algumas estradas que já foram percorridas e que você já tem um hábito. Então, eu percebo que isso parece assim, e eu acho que com o tempo vai se Uhum. tornando um pouco mais palpável, assim, e eu acho que vai se tornar cada vez mais. Verdade, E Lucas. É. desafios novos virão, Uhum. assim. Mas a ideia é se apropriar desses desafios também, é encarar eles com o amor fati do Nietzsche, com quem diz sim à vida, Boa. independente das suas Uhum. dificuldades. Então eu também tenho lido muito Nietzsche. Eu não comentei, mas tenho lido muito. Uhum. Nietzsche, Spinoza, né? Nesse caminho Sim, esse você se amor de apropriar. Spinoza tão, tão bonito. Uhum. Gosto da antropofagia também, nesse lugar de se apropriar, né? De você, aquilo que lhe acontece, você toma como Sim. parte, né? Cria e vive, e expressa e se transforma junto, né?
é verdade. É. Tem, tem aquela Acho que frase do deixa eu ver se foi a Simone. Sim, foi envelhecer sua está na mãe. cabeça. Está na cabeça. E ficamos com algumas restrições físicas, mas estou no melhor momento da minha vida aos 60 anos. Como disse sua avó, aprender até o último dia da nossa vida. Oh, coisa boa, é É. verdade, né? Aí minha avó também é outra referência fortíssima, mulher É, tô sábia, vendo. Aham. jovem, sabe? Super jovem. Minha avó é uma juventude total, assim. Ai, Ela que sempre, eu legal. lembro que minha avó, quando ela teve o aniversário dela, a gente cantou Uhum. Tempos Modernos, porque minha avó, ela acompanha o tempo. Ela é super das redes sociais. Ela é É, porque quando a super. gente fala assim, ah, isso não é do meu tempo, mas o nosso tempo é agora. Tem gente com É, 60, tem gente com cento e poucos, como a sua cliente, né? é. Enfim, nosso tempo é agora, de todos nós. A gente fez essa homenagem com. Exatamente, é o tempo de agora. Então, é um pouco isso, assim. Eu imagino que Uhum. essas referências me ajudam a imaginar um pouco. Eu não sei exatamente como vai ser minha velhice, mas eu imagino que Uhum. se eu continuar nesse trajeto, vamos dizer assim, meio antropofágico, meio amor Sim, fati, meio Spinoza, talvez eu traga boas criações e inovações artísticas aí. mas E possibilidades de certamente, vida de futuro, né? é verdade. E entrando um pouquinho mais nisso, como você acha que poderiam lembrar de você amanhã? Tá, que pergunta difícil, Thaís. Essa daí eu não estava pronto, não. Esquisito, né? Ué, eu anotei, Olha, vou Lucas. trazer uma referência, uma Eu coisa que me anotei essa, eu inspira, acho. uma coisa que me inspira muito. Eu lembro quando eu era pequeno, eu li O Menino Maluquinho, né? Ah, sim, A gente tá falando de loucura, Menino Maluquinho, né? Tudo a ver. é verdade, olha E no lá, final entrou. do livro tem assim uma imagem e o Menino Maluquinho se tornou um adulto, né? Verdade, tem aquela E parte só dos. Eu lembro do desenho, das eu pernas lembro do dele, né? Não dá para desenho. você ver o Não resto. dá... Isso. E ele se tornou um cara legal, dizer assim. Eu quero ser lembrado, e acho que eu sou um pouco, né? Modéstia à parte. Tô brincando. Depende de quem, né, Thaís? Tem gente que não vai lembrar também. Mas Tudo bem a gente ser vilão da vida dos é um outros. Por isso vilão, que eu é, às falo, vezes é bom. já adoro ser bruxa, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu quero ser lembrado como um cara legal. O Lucas é um cara, Uhum. foi um cara, é um cara legal, assim. Um cara legal, só, mais Hum, nada. Acho que é bom demais, assim, ter crescido e ter me tornado um cara legal, assim, e querer manter isso, né? ótimo, Lucas. É verdade. Ó, Adriana Viveiros. Minha tia, Ah, a vida tia. se renova a cada dia. Envelhecer está mais na limitação que colocamos do que das limitações reais. Às vezes a gente se coloca mesmo, né, Adriana? A gente se coloca limites. Ai, não posso fazer isso porque não é para minha idade. Ué, você já teve essa idade para saber o que que é para essa idade, o que que não é? É verdade. Nada, né, gente? Olha quantas mulheres inspiradoras na minha família, Thaís. Você acha que era Então, que coisa pra ser difícil, maravilhosa, né? Lucas. Eu aprendi com elas todas. Minha mãe, minha tia, minha avó. Ai, acho ótimo. E para a gente fechar, o que que aquece seu coração hoje na vida, assim? Acho que tem muitas coisas, né? Essa coisa do trabalho deve aquecer seu coração. Pô, eu sou A ligado. É um medo que construção, eu né? tenho. Outro medo, de eu enlouquecer, né? Medo da morte. A própria vida em si, pra mim, eu sou um amante, assim, Uhum, maravilhado com a vida. Então, o uhum, fato de viver assim, cada dia, é isso que eu tava falando, cada dia se renova, tudo pode ser, sabe? Eu sou apaixonado pela vida, assim. Então eu acho que a vida em si aquece meu coração, assim. Eu amo a vida, que sabe? legal. Uhum. Mas assim, Estar vamos ser aqui, um pouco mais nesse específico, tempo. estar vivo nesse tempo. Mas vamos tentar trazer mais para uma coisa mais material, concreta, assim, do dia a dia. Uhum. Adora as pessoas, Ah, minha mãe, minha sim. esposa, minha Uhum. irmã, meu pai, Sim, minhas relações, acho que as relações, os afetos, os isso afetos, né, não tem Lucas? como não Uhum. aquecer o coração, assim, tipo, o próprio trabalho, os próprios clientes, o carinho. Uhum. Nossa, assim, momentos Uhum.
terapêuticos, assim, de insights, assim, ou marcante, para mim, assim, é uma realização. Quando tá naquela conexão, assim, na música com o cliente, é uma coisa que é sagrado, assim, eu É, transcendo qualquer. Tem momentos uhum, muito sagrados na música, na musicoterapia, na sim. vida, assim. Aí, ó, falei da irmã, apareceu, ó. Eu A apareci família outra tá em irmã. peso aqui, ó. Deixa eu mandar um beijo Que os maravilha, gente, familiares gostei. aqui. É isso, é isso. Vocês aquecem o coração do Lucas, gente, é isso. Ah, Essas conexões ah, familiares, de amigos, enfim, né? Mas que amigos, legal, nossa, tem Lucas. amigos incríveis Lucas, também. deixa o seu contato, né? Claro. Então, atendimento, gente, né? Para todos os públicos do Lucas, né? Musicoterapia Gostaria para todos de. os grupos. É, musicoterapia para todos, vamos chamar assim. Né? Uhum. E Nosso você valor faz inclusão. supervisão também, né? Para Isso que eu queria falar musicoterapeuta. hoje, eu queria dar um toque especial, que a gente está com duas vagas aí para supervisão. Então, Uhum. você, terapeuta, musicoterapeuta, gostaria de fazer uma supervisão, conhecer melhor os casos, né, Uhum. compartilhar, trocar saberes. Tenho aí alguns bons anos de prática clínica. Podemos conversar. Me adiciona aí, esse é o meu Instagram, é onde eu divulgo muito dos meus atendimentos. Se você gostou dessa entrevista, se você gosta do meu trabalho, e marca uma primeira experiência, assim, vamos bater um papo, vamos fazer uma supervisão legal, assim. Com todas essas referências que eu trago, elas podem te ajudar no atendimento, principalmente em atendimentos dentro de clínicas, instituições, né? Claro que em Uhum. casos particulares também, mas tem uma longa trajetória aí em clínicas ABA, e o Ah, musicoterapeuta dentro da clínica ABA tem alguns obstáculos, eu acho que pode ser, ou instituições residenciais, né, ILPIs de idosos, então também é um ambiente interessante. Entre em contato, agenda aí sua supervisão. E você que quer participar de um processo de musicoterapia, claro, as portas da clínica estão abertas. A gente está aqui próximo ao metrô Santa Cruz. É um legal. lugar Eu ia bem perguntar a acessível. região da clínica. Aham. É, então estamos aqui próximo ao metrô Santa Cruz. Vem Uhum. aqui também, participa, né? Tem vários instrumentos, tem caixa de som, tem várias formas de se trabalhar artes e a música também. Uhum. Esteja convidadíssimo a participar. Minha tia comentou, eu tenho trabalho corporativo também, eu faço algumas vivências em algumas Ótimo. Em empresas empresas, de para repente, né? saúde Pode ser. mental. Uhum. Quando eu disse que eu não tenho restrição de público, Thaís, é isso aí. Eu, Sim. assim, eu acho muito gostoso transitar. Eu acho muito ruim essa coisa do especificismo, assim, específico, né? É, é, Porque um ambiente traz muita novidade para o outro e um é atendimento traz verdade. muita sabedoria para outros atendimentos. Uhum. Atuar com idosos e com criança é incrível Uhum. você ver momentos que podem se comunicar com outros e trazer experiência clínica. Então, eu continuo sustentando esse lugar aí de uma clínica com as portas abertas. Que coisa Quem boa. quiser se Ótimo. beneficiar com musicoterapia, as portas estão abertas. Aqui até literalmente, ó. Aqui, ó. Olha lá, é ótimo essas portas abertas. E trabalho online, para quem não está em São Paulo, você também tem. Tem, a gente também faz Uhum. atendimento de musicoterapia e também supervisão. A supervisão, inclusive, o foco está maior em online. É claro que a gente tem a Tá, clínica, mais pode vir, fácil, né, Lu? mas é Certo. mais prático, até porque hoje está todo mundo muito sobrecarregado de atendimento. Eu falo com meus colegas É. musicoterapeutas, os deslocamentos em São Paulo não são fáceis. E também o online a gente consegue abranger maiores públicos do Brasil inteiro, né? Até de fora, de Exato, repente. mais lugares. Exato. Ótimo. Ai, que legal. Parabéns pelo trabalho. O José Pérez, é isso? José Isso. Quero Pérez. Meu Isso. tio também, o Viu? Pepe. Que Beijão aí pro legal. Pepe. Um ótimo artista também, diga-se de passagem, tá? Ah lá, tá vendo? Está Ator, nas veias. grande ator. Né? Oh, que legal, Lucas. Ai, adorei esse bate-papo.
Acho que faremos mais, hein? Que tem coisa aí, né, no forno, como Vamos. você falou. Nossa, quando virar novidade, eu faço questão, inclusive, que você venha, tá, Thaís? Você Ai, dá que um jeito aí de legal. comprar uma Ai, gente, um passagem, de pegar prazer. um ônibus, de fazer como for. Eu quero que você participe com certeza, assim. Você vai amar, tenho certeza. Ai, que bacana. Gente, agradeço. Primeiro a você, Lucas, por você ter aceitado esse bate-papo, ter te reencontrado, né? Que Ai, que legal. gostoso. E agradeço as pessoas que estão aqui agora, estão presentes, mas agradeço as que virão, porque o tempo aqui é relativo, gente. Vai, né? Fica aqui Isso. gravado para quem precisar disso. Eu acho que vai, né? Chega. É isso. A gente joga para o universo É. e, e a coisa chega. Ah, eu que agradeço. Foi tão gostoso, né? Tão bom bater um papo assim. Tava com saudades de você. E Ai, também. muito bom, Sempre bom né? falar sobre arte, sobre música, né? Sobre, Exato. sobre a Não vida é com também. A todo vida é uma mundo coisa que a gente maravilhosa. consegue falar sobre artes de um modo É, aberto, assim. É tão gostoso. é, muito bom. Muito E obrigado, adorei Thaís. conhecer um pouquinho mais de você, Lucas, porque a gente não, né? É isso, né? Você acaba não conhecendo. E é gostoso saber dessa trajetória, dessa Ai, que legal. caminhada, né? Sou suspeita, né? Assim como a Tati, que tem a psicanálise aí no meio. E a gente Ai, que precisa legal. ser apaixonado por histórias, né? Aliás, Tati, você é a próxima, quem sabe, minha próxima vítima ou minha próxima convidada. A próxima vítima da bruxa. Que Foi as ótimo, foi conversas são ótimo. sempre enriquecedoras, né? Uma delícia, gente. Ah, um beijo, obrigado a todos que também acompanharam. E muito obrigado, Thaís. Um super beijo. Eu que Até agradeço. mais. Beijo para você, para todo mundo aí. Uma ótima noite, bom feriado. Para você também, obrigado. Tchau, tchau, gente. Ah.